Tá rodando, só que cortou esse som, é aquela picada lá que ele falou. Lá vai começar. Olá, ótima noite, sejam todos bem-vindos a mais uma 27 Geo e hoje vamos falar da geologia do Piauí. E aí, Lourenço, tudo bem? Convidado forte também hoje, né? Fortíssimo aí. Nós estamos aí nos 27, cada estado melhor do que o outro. Não é uma competição, mas em termos de conhecimento, nós estamos ficando aí, vamos ficar bala aí, todo mundo aí, todo perfurador. E eu não vou precisar nem fazer faculdade de geologia, gente, porque aqui eu tô tendo uma aula a cada dia, né? Semana que vem tem 2 feras também, né? Rio Grande do Sul e Paraná. E hoje nós estamos aqui com o Maurício. Conta pra gente aí, fala um pouco do Maurício, Lourenço. Então, Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Ele é geólogo formado na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ele é técnico de mineração pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Trabalha nas áreas de interesse dele, mineração, hidrogeologia, geologia estrutural e geoprocessamento, bem focado nessa área da hidrogeologia. E atualmente ele está na Horst de Geologia, em Barreiras da Bahia, né? Então, ele trazendo essa experiência e essa formatação aqui para a gente, queria que você falasse um pouquinho aí, Maurício, da sua experiência, daquilo que você trabalha, as áreas de atuação. Você aqui na apresentação a gente colocou alguma coisa, dá uma pincelada aí para a gente, onde que você atua, como que você atua. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, o nosso grupo está aí atuando já há cerca de 5 anos, vai completar 5 anos aí esse ano. E a gente tem desenvolvido trabalhos aí de geofísica, de alocação de poços, de mapeamentos, nas regiões aqui do oeste da Bahia, principalmente, do estado do Piauí, Tocantins e também Goiás. E aí, desenvolvendo vários trabalhos aí com geoprocessamento, né, usando as ferramentas que a gente tem disponível, geofísica, isso tudo aí para ajudar, auxiliar a gente aí a locar os poços, né, no lugar onde tem que ser furado, digamos assim. Que bacana, Maurício. Mas assim, o teu cliente hoje da Horst é só o perfurador ou vocês têm órgãos também, cidades? Conta pra gente aí, quem que é que contrata vocês hoje para fazer os trabalhos aí de mapeamento de poços? Olha, hoje em dia, né, qualquer empreendimento aí que vai acontecer numa determinada região, ela precisa de recurso hídrico para acontecer, né? Então, seja aí indústria, órgãos públicos, por exemplo, para você, construção de colégios e prédios públicos também necessitam, né, da atuação aí do perfurador, né, para viabilizar a construção, a implementação desses empreendimentos. Então, assim, clientela é diversificada, entendeu? Não se resume Legal, só... Maurício. E conta pra gente um pouco assim, o que você realmente, esse trabalho que você acaba fazendo, né? Vocês conseguem acompanhar depois os resultados? Ou seja, o perfurador depois dá um feedback falando, olha, foi bom o trabalho, tal. Vocês acabam tendo esse retorno? Porque isso é muito importante, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, vamos lá na radiestesia, na varinha, tudo tal, né? E a gente tem muitos perfuradores ainda que desconhecem essa técnica, não é verdade? Com certeza. O feedback do perfurador ele é muito importante justamente aí para a gente tentar fazer uma parceria, né, de emprego entre empresas, por exemplo, porque quando o perfurador ele encontra água, seja de boa qualidade, numa camada ali que o geólogo indicou, numa região, na área que foi indicado pelo geólogo, então ele acaba dando um feedback positivo para a gente e, com certeza, indicando a nossa empresa também para demais clientes possíveis, entendeu? Entendi. Bacana. Mais alguma coisa, Lourenço, que você acha que a gente poderia acrescentar? Podemos começar já a apresentação?
Eu acho que a gente pode começar, né? E dentro da apresentação que você vai falando, a gente vai encaixando depois umas perguntas aí para você, que ou que a gente tenha dúvida, ou que o pessoal acabe colocando. Até dentro da apresentação, ô Maurício, aí você só dá um toque para ele quando precisar virar cada slide, né? Você dá um toque, aí o Gustavo já vira o slide aí para você. Beleza? Certo, tudo bem. Beleza. Maravilha, então. Podemos começar então, Gustavo. Vamos começar então a apresentação, é isso aí. Então, me chamo Maurício, eu sou natural do Espírito Santo, ali da cidade do interior chamada Nova Venécia. Me formei em técnico em mineração pelo Instituto Federal e agora formei em geólogo pela Universidade Federal do Oeste da Bahia e estou, desde então, atuando aqui na região, junto com a Rocha Geologia, nas áreas de geoprocessamento, nas áreas de mineração, de alocação de poços também, ali trabalhando com geofísica e outras ferramentas que a gente utiliza. Pode passar, por favor. Já vamos entrando aqui na geologia. O estado do Piauí, então, a gente pode dividir ele em 5 regiões. 4 regiões, né? A região da província Borborema, que é caracterizada por rochas ali do embasamento cristalino, rochas ígneas, rochas metamórficas, alguns metasedimentos, que são rochas que são mais duras, né? E também tem a característica de armazenar água nas suas estruturas, sejam falhas, fraturas. Temos a província Parnaíba, que é caracterizada pelos sedimentos, né, da bacia do Parnaíba. Temos a província São Francisco, que são sequências mesozoicas, viu? Aqui eu acabei me equivocando, coloquei cenozoico, mas são sedimentos mesozoicos do Cretáceo, que são caracterizados aí pela bacia do grupo Bambuí. Desculpa, grupo Urucuia. E a província costeira, que são sedimentos aí recentes depositados ali na região litorânea do estado. Pode passar. Aqui a gente tem um mapa tectônico, né, um mapa geológico tectônico, em que ele subdivide, então, as regiões tectônicas aí do estado do Piauí. Essa região central em azul, então, é basicamente a bacia do Parnaíba. Essa faixa que bordeja a região sul e sudeste do estado, então, é a província Borborema, com rochas cristalinas. Essa ponta esbranquiçada no extremo sul é o grupo Urucuia, a bacia São Franciscana, e lá no extremo norte temos, então, os sedimentos costeiros. Pode passar. Aqui eu trouxe um mapa para a gente ver a abrangência da bacia do Parnaíba. Por que o destaque todo para a bacia do Parnaíba? Porque, como a gente vê no mapa aqui, ela aflora basicamente 85% da área do estado e é onde estão, então, os melhores reservatórios de água para a gente explorar. Esse mapinha aqui, à direita, ele mostra, então, as bacias sedimentares do estado do Piauí. Lá no extremo norte temos os sedimentos costeiros. Esse amarelo pálido, então, é a bacia do Parnaíba. Esse roxo no sul é o grupo Urucuia. E temos outras pequenas formações aqui, pouco aflorantes. Na região aqui do leste tem uma pequena mancha, é representada pela bacia do Araripe, que está mais ali para o estado do Pernambuco e Ceará. E aqui no Piauí é só uma borda, pequena borda. A bacia do Parnaíba, ela é, assim, muito abrangente, ela é uma das principais bacias sedimentares do Brasil, e aqui ela está recoberta, então, pelas bacias de Alpercatas e bacia do Grajaú, ali na região do Maranhão e Pará, e na região da Bahia, está recobertas, então, pela bacia São Franciscana, representadas pelo grupo Urucuia. Pode passar. Falando agora do potencial hídrico aí do estado do Piauí. Segundo o CIAGAS, o estado do Piauí possui, então, 36.320 poços cadastrados. Dentre os estados do Nordeste, um dos estados assim, que tem um maior número, um dos maiores números de poços cadastrados aí. E a gente possui 2 principais domínios de aquíferos.
o domínio poroso, que representa 84% aí da área do estado, que é subdividido, então, pela Bacia do Parnaíba, né? Dessa área de aquífero poroso, 97% é a Bacia do Parnaíba, Bacia São Franciscana, sedimentos costeiros e a Bacia do Araripe, que eu não encontrei a informação assim diária, né? Que ela aflora. E o domínio fraturado, que é aquela faixa sudeste e sul, representados aí pela rocha cristalina da província Borborema. E então, tem também a ocorrência de domínio kárstico, mas, assim, é irrisório. Próximo slide, por favor. Dentro do estado do Piauí, dentro dessas formações sedimentares, a gente possui, então, 2 sistemas aquíferos, que é quando duas unidades hidrogeológicas estão em intercomunicação ali e formam uma grande unidade hidrogeológica que a gente chama de sistema aquífero. Temos o sistema aquífero Urucuia, que é aquela região mais escura lá no extremo sul do estado. É um aquífero poroso, um aquífero livre, contínuo, tem uma espessura média de 150 metros e uma vazão média excepcional de 100 metros cúbicos por hora. Claro que essa média varia, mas tem regiões que podem chegar até 200 metros cúbicos por hora, e essa água está acomodada dentro dos sedimentos e conglomerados aí do Grupo Urucuia, é uma formação fluvial, uma formação desértica, né, que são realmente as melhores rochas aí para se armazenar água que a gente tem aqui. E tem também o principal sistema aquífero, é o sistema aquífero Poti-Piauí, que é um aquífero poroso, contínuo, pode ser confinado ou não, mas a maior parte dele é livre. Possui espessura média de 450 metros, com vazões de 42 metros cúbicos, mas tem regiões que podem ser superiores a 50 metros cúbicos por hora. E são, então, formados aí por camadas sedimentares da Bacia do Parnaíba, formações Poti e Piauí. Próximo slide, por favor. Esse mapa aqui, ele é muito interessante porque ele caracteriza todas as unidades hidrogeológicas presentes no estado do Piauí. Ao todo, são 19, dentre formações aquíferas e não aquíferas, com algumas podendo ter um potencial muito elevado e outras, a maioria, num potencial reduzido aí, muito baixo a improdutivo. Então, eu vou dar um destaque maior às formações do Grupo Urucuia, as formações Cabeça, Serra Grande, que são, essa azul mais escura do canto é a formação Serra Grande. Essa azul desse miolo que pega de norte a sul do estado é a formação Cabeças. O Urucuia, já cansei de mostrar para vocês, está aqui na região extremo sul do estado. E a Poti-Piauí é essa grande mancha azul bem mais clara que pega a maior parte da área aí do estado, que é, como eu disse, a menina dos olhos aí para o explorador. Pode passar, por favor. Falando então do Grupo Serra Grande, né, formado por arenitos conglomeráticos e na base, passando para arenitos finos no topo, podendo ter algumas intercalações aí de rochas mais finas, contendo argilitos e siltitos, e é caracterizado, então, por um ambiente fluvial entrelaçado, podendo ter sedimentos marinhos e até mesmo glacial. Essa unidade geológica possui, então, uma espessura média de 50 metros até 1.000 metros de espessura, e possui condições hidrogeológicas promissoras, com permeabilidade muito boa, e qualidade da água também podendo ser muito boa. Essa formação rochosa ela tem um interesse científico, turístico, dentre outros, né, histórico, digamos assim, arqueológico, que é a formação onde a flora é onde ocorrem nessas pinturas rupestres aí, que é mundialmente famoso. Pode passar, por favor. Temos a formação Cabeça, que faz parte do grupo Canindé,
Predominam, então, arenídeos médios a finos, por vezes grosseiros, intercalos de sulfitos laminados e folhelhos, podendo, então, podendo ter, então, essa coloração arroxeada e avermelhada, né? O ambiente é caracterizado por um ambiente fluvial, estuarino, né, que é ali de foz do rio, e marinho raso. Possui espessura média de 300 metros e boas qualidades aí de permeabilidade e vazão de água. É inclusive nesse aquífero que reside ali os poços que são jorrantes, né, ali na região do Piauí, que eu vou falar mais a seguir também. Pode passar, por favor. Também do Grupo Canindé tem a formação Poti, que é ali a base do aquífero Poti-Piauí. É composto, então, por arenídeos finos, com grãos de quartzo subangulosos, pouca ocorrência de argilosa e podendo também ter material carbonoso ali, que é de interesse para a indústria do petróleo, mas nesse caso não deu positivo, digamos assim. E é caracterizado por um ambiente deltaico, planície de maré, datado ali do Carbonífero inferior. Nas faixas arenosas, né, como eu disse, a formação ela pode ter algumas faixas com argila, que não é de muito interesse. Nas faixas arenosas possui bons valores de vazão e permeabilidade, com espessura média de 300 metros aí. Aí agora, pode passar, tem a formação Piauí, que é formada, então, por arenídeos médios a finos, pouco argilosos, camadas inferiores cobertas por siltites e calcários, ambiente fluvial litorâneo, né, datado aí do Carbonífero superior. A Poti e Piauí, elas se intercomunicam através de uma descontinuidade, né, como se houvesse, então, a deposição da formação Poti, houvesse a erosão dessa formação para posterior deposição da formação Piauí, que também é arenosa, e as duas juntas compõem aí o sistema aquífero Poti-Piauí. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um estudo de caso que foi feito aqui na região extremo sul do Piauí. É uma região que já possui, então, poços pouco produtivos a poços secos, na maior parte. E aí, nessa fazenda aqui, tinha um poço tinha dado seco, e contrataram a gente para a gente fazer um estudo para tentar alocar um poço aqui nessa área. E aqui a gente aplicou, então, um método de eletroresistividade, a fim de produzir esse mapa, que é um gradiente. O que é isso? A gente aplica uma malha de eletroresistividade, e o resultado que a gente tem é uma foto, digamos assim, da resistividade de uma camada a 120 metros de profundidade. E aqui a gente tem o gradiente que a gente encontrou, são rochas muito resistivas, provavelmente pouco promissoras de recursos hídricos, mas a gente ainda assim consegue ter uma região de maior interesse. Assim, se for para furar mesmo, a gente consegue indicar aonde é essa região azulada ali mais no centro, que é onde tiveram as resistividades mais baixas. O que é isso, né? Indica para a gente que pode conter a presença de água. Pode passar, por favor. E também aplicando em outro método geofísico, a gente fez uma sondagem elétrica vertical para tentar entender como é que se dão a deposição, como é que estão as camadas, né, em subsuperfície, porque, como eu disse, o gradiente ele mostra uma foto em plano, né? A gente não tem a variação litológica ali. E, através de dados geofísicos, de eletroresistividade, das características das rochas, a gente consegue, amarrando com os estudos de geologia local e regional, a gente consegue ali ter uma previsão de que tipo de rocha que a gente vai encontrar e qual é a camada mais possível de ter água, né? Então, aqui a gente encontrou sedimentos, solo, rocha alterada, xistos e filitos, que são rochas metamórficas pouco porosas, quartzite, que pode ter uma porosidade relativa ali, possivelmente tenha a água ali, se tiver
o reservatório de água é fraturado, geralmente, é o que acontece. Mas esse poço que a gente fez a alocação não teve a construção dele ainda, mas os resultados estão aí. No caso, com a aplicação de estudos de geofísica, né, a gente consegue ter, além da previsão de tipo de rocha que a gente pode ter, isso ajuda no planejamento, né, da construção do poço, não só onde que vai furar, mas também que tipo de material que você vai usar para perfurar o poço, né? Pode passar, por favor. Aí, no caso, tem as vantagens, né, que eu acabei de dizer. Escolha dos melhores locais para perfuração, né, previsão da profundidade aí da faixa aquífera, a previsão de tipos rochosos possíveis de se encontrar. Então, isso tudo acarreta no melhor planejamento e de alocação e de métodos de perfuração. Pode passar, por favor. Aqui tem o caso do Poço Violeta, ou Poço Violeto, que fica no município de Cristino Castro, no Vale do Rio Gurgueia. Ele é o considerado o maior poço jorrante do mundo, e ele se localiza justamente no meio do semiárido ali da região do Piauí, que sofre por escassez de água. É quase como uma contradição, né? Mas surpresas aí que a natureza nos reserva. A perfuração desse poço ocorreu na década de 70, foi para pesquisa de petróleo, mas eles encontraram água. A profundidade que ele se encontra, então, é no aquífero Cabeças, e ele possui uma profundidade de 6 metros de profundidade, com jatos podendo chegar até 40 metros, só que eu li em alguns sites contando a história sobre esse poço, que na época que foi furado, a vazão, o jato de água alcançava 70 metros de altitude. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas é muita coisa. É um jato muito potente. É bastante água. E hoje virou um ponto turístico, né? Tem uma região ali que você pode chegar, tem piscina, tem bares, e você pode tomar banho aí direto no jorro, digamos assim. Pode passar, por favor. Ah, que pena. A figura saiu distorcida, mas essa figura do lado é a distribuição de poços tubulares, né? Aqui no estado do Piauí. Na região ali centro-norte tem uma maior concentração de poços, muito porque é onde está a maior densidade demográfica, então, com certeza, esses poços vão estar distribuídos ali segundo o uso e ocupação, né, do terreno. E eu não sei se vocês conseguem perceber essa fina tripinha que tem na região centro-sul, é justamente o Vale do Rio Gurgueia, é justamente a região que explora o aquífero Cabeças, que tem, em sua maioria, são 400 poços, a grande maioria são poços jorrantes, não como aquele que a gente viu, o Poço Violeta, mas a grande maioria são poços jorrantes, e eles estão aí localizados no aquífero granular da Bacia do Parnaíba. Pode passar, por favor. As dificuldades técnicas que a gente encontra ali na região, negligência técnica, né, das pessoas que querem perfurar um poço, querem ter um poço, mas não procuram os profissionais corretos, não procuram as técnicas corretas para se fazer. A maioria, grande maioria, quer dizer, desculpa, muitos poços não são cadastrados. Ocorre muitos poços com vazões insuficientes, até mesmo seco. Muitos poços são cadastrados, mas também não possuem testes de bombeamento, as informações que a gente precisa, né, para estudar uma região. Também ocorrem defeitos construtivos ali, não utilizar o material correto, aí acaba tendo aí uma água saloba, uma água com gosto de ferro, e desperdícios, né, de modo geral, além de material para construir um poço, até mesmo desperdício em relação à água, né? Por exemplo, ali na região do Rio Gurgueia, tem casos que possui ali o poço jorrante, mas acaba havendo desperdício do recurso hídrico porque
simplesmente ele está ali para jorrar, para servir de um apelo turístico, digamos assim, né? E não para atender a necessidade hídrica que aquela região ali tanto precisa. De dificuldade geológica, o que a gente tem? Anisotropia dos aquíferos, né? Porque mesmo tendo qualidades boas ali no aquífero, pode ter uma variação local, ali, seja de porosidade de vazão, permeabilidade, qualidade da água, etc. Tem a questão também do aquífero fraturado também, que sofre muito com essa questão das anisotropias, né? Porque as águas no aquífero fraturado percorrem por estruturas localizadas e a gente tem que encontrar, né, essa estrutura para conseguir utilizar o recurso, digamos assim. A região sofre com um problema de desertificação devido à falta de água, a desmatamento, a falta de chuvas, desculpa, né, escassez de chuvas, desmatamento e entre outras questões climáticas. Inclusive na região ali da província Borborema, no estado do Piauí, o aquífero fraturado ele não é muito interessante de se explorar justamente por essa escassez de chuva que dificulta a recarga do aquífero e os poços, quando tem água, na maioria é água salobra. Então, esses são os problemas geológicos que a gente encontra ali na região do Piauí. Agora pode passar, por favor. Eu elenquei algumas vantagens ali que tem de se explorar os recursos hídricos do estado, os recursos subterrâneos. O processo de outorga é simplificado, tem muita região promissora ociosa, principalmente ali naquela região sul do estado, que é uma região que necessita de recurso hídrico, mas aí, né, falta estudo, falta empenho também, até por parte do poder público, digamos assim, e fácil aplicação aí de métodos geoelétricos, métodos que viabilizam, né, muita construção de vários postos aí que podem melhorar a vida da população daquela região. De vantagem geológica, como eu elenquei antes, são 19 unidades hidrogeológicas, sendo deles 2 sistemas aquíferos. As unidades hidrogeológicas são vastas, né, recobrem aí mais de 80% da região do estado. A maioria possui boa qualidade hidrogeológica, de vazão e qualidade da água e permeabilidade. E até mesmo aí o fenômeno de artesianismo, né, que é esses poços jorrantes que a gente tem ali. Pode passar, por favor. O órgão responsável, né, pela legislação sobre outorga de uso de água é o SEMAR, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí. E é tudo muito simples, você faz tudo online, é possível. A outorga prévia ali, você preenche um requerimento online, simples, descrevendo para que você vai utilizar aquela água e qual é a vazão e o volume que você pretende utilizar. E para você fazer a outorga de regularização e direito de uso, pagamento da taxa, título de propriedade ou prova de posse, ou então autorização de uso da área, um simples mapa de localização com um croquis de vias de acesso do município mais próximo até o ponto que vai ser perfurado, apenas. E eu acho que isso viabiliza bastante esse processo, né, de outorga e perfuração de poços, porque em outros estados o sistema, esse processo é um pouco mais complicado, né? Eles requerem alguns outros dados que aqui a gente não vê. Pode passar, por favor. Então, aqui temos minha rede social. Quem quiser ser meu amigo, me seguir nas redes sociais, fica à vontade. Aqui a gente tem o telefone e o e-mail da Host Geologia. Estamos aí para parcerias, para conversar sobre geologia. Vocês podem ficar à vontade. Quem tiver alguma dúvida, é só falar. Ô Maurício, gostei do chapéu, hein? De onde que é esse aí? É um chapéu de couro, meu chapéu de campo. Alô? Alô?
Me escutam? Tô te escutando agora, pode falar. Esse aí é o meu chapéu de campo. Me escuta? Chapéu é importante, né? Ir pro meio do mato ali, tomar um sol na muleira não presta, não. Tem que ter um chapéu bom. Que bacana, Maurício. Maurício, antes da gente entrar nas perguntas aqui, deixa eu falar sobre os apoiadores do nosso projeto aqui, que não seria o nosso projeto aqui, ele muito bacana, a gente está trazendo muita informação importante aqui. Eu agradeço imensamente a você, a Horst aí, né, o Jales, toda a equipe tua aí, maravilhoso, assim, como que vocês conseguiram aí nos atender com vários estados, isso demonstra aí a força da empresa de vocês, a qualificação técnica, porque todas as apresentações de vocês aqui são muito, de muita contribuição, muita informação bacana, tá ok? Mas deixa eu falar aqui um pouco antes dos nossos apoiadores aqui, tá? Que tem tudo a ver com o trabalho do perfurador. O perfurador, ele, no momento que ele começa a trabalhar, ele precisa entender quais são as ferramentas, né? E essas ferramentas, a partir do momento que o perfurador ele tem mais clareza no uso das ferramentas, né? No caso aqui da Fenili Brocas, como que você vai construir um poço desse de alta vazão, de grandes diâmetros, se você não tem um alargador, né? Um alargador desse aqui, por exemplo, de 18 polegadas, que você vai trabalhar num material mais consolidado, né? Às vezes você não tem a broca adequada, não consegue perfurar, né, com diâmetros e grandes diâmetros, como esse aqui de 18 polegadas, tá ok? E também a durabilidade de uma ferramenta, porque quando você começa a trabalhar com uma ferramenta adequada, o teu furo tem verticalidade, o teu furo tem o diâmetro, você pode fazer lá o caliper, né, que é a perfilagem, que você vai demonstrar o tamanho do poço, o diâmetro, e aí você como perfurador, né, e também como construtor, você vai entregar uma obra de qualidade. Entre em contato com o Fenili, tá ok? Inclusive o Fenili tem um bônus aqui, de R$1.000 para brocas de até 9/7/8 e acima de 9/7/8, R$2.000 se você printar essa tela aqui, tá ok? Só falar com o Márcio lá, tá? Mas vamos lá também, tem outros apoiadores aqui, a Sampla. Esses poços de alta vazão, gente, não tem como você colocar uma tubulação, né? Primeiro que o aço, ele tá caríssimo hoje em dia, né? O aço hoje, você tem tecnologia hoje em mangueiras flexíveis, procura a Sampla, tá ok? E a Sampla, além dela ter a mangueira, ela tem todas as conexões, os dispositivos para você descer essas mangueiras flexíveis, tá ok? Além de você não ter atrito, você tem resistência química, né? Até o Maurício falou aí do problema da água aí, né? Ferro, né? Água com alta salinidade, então você tem um produto de qualidade, tá ok? E olha, revestimento de poços, tá ok? Vamos falar da Emar, que trabalha com revestimentos e filtros de até 10 polegadas. Lourenço, poço de 10 polegadas, para que vazão hoje que você trabalha hoje com poço de diâmetro de 10 polegadas? Até quantos mililitros? 10 polegadas, 250, nessa faixa aí. Tá vendo? Então você tem um material que ele tem pressão, né, de achatamento, ou seja, ele vai ter uma resistência e também resistência à torção nas roscas. Imagina você tá fazendo um poço desse de alta vazão e você tá lá com um material que é inadequado. Então procura a Emar nos maiores distribuidores. Inclusive hoje eu estava falando com o nosso amigo da Casa do Perfurador, que está nos prestigiando aí, o Valdir, tá ok? Só procurar ele lá, que ele tem lá o produto, os revestimentos aí e os filtros da Emar, no Piauí, tá ok? É isso aí. Ô, Lourenço, vamos agora conversar com o Maurício aí sobre a apresentação dele. Você tem algumas dúvidas? O que a gente poderia conversar com o jovem Maurício, geólogo? Parabéns, Maurício, pelo conhecimento, a bagagem aí, entendeu? De trazer para a gente aqui, tá ok? Isso aí, Maurício, foi muito legal a apresentação, deu uma pincelada sobre a geologia do Piauí, que nem você falou, tem muitas zonas porosas, eu acho que dá 85%, 90% do estado, né, aproximadamente, as zonas porosas.
Você falou muito do Urucuia. Urucuia, que é um aquífero aí muito explorado aí com altas vazões, ele está bem na parte do sul do estado, na pontinha já, entrando na parte Bahia, entrando lá na Tocantins, que também eles falaram muito da exploração. E eles colocaram sobre o aquífero Urucuia, que ele é um aquífero livre. Ele lateralmente ele está em contato com o Parnaíba, que você falou, né? Com a bacia do Parnaíba, é isso? Ele seria um contato lateral, ele estaria sotoposto a ele, ou seja, abaixo desse Urucuia, se a gente fosse falar estratigraficamente? Estratigraficamente, o Urucuia está acima da bacia do Parnaíba. Entendeu? Acima da bacia, só que ele não, ele fica só até o sul do estado, né? Infelizmente, a área de afloramento dele é reduzida, porém, dá para se explorar, é considerável ali, dá para se explorar sim. Na verdade, tem alguns poços, não são muitos. Infelizmente, a maioria sem qualquer informação de vazão, tudo mais. Que eu queria trazer também Urucuia, porque eu acho muito importante. A gente aqui da região oeste da Bahia sabe, entende bem que a gente está aqui no meio dele, né? A gente vive dessa água, então é sempre bom sempre puxar um pouco a sardinha, mas é isso. Eu quis também dar um destaque maior para aquilo que é importante para o estado do Piauí, que é, Sim, no sim. caso, o Piauí, Poti Piauí. Então, esse Poti Piauí que é do Parnaíba, né? Que esse daí seria as formações da Parnaíba. Isso. Então, dessa daí, você está com aquíferos confinados a semiconfinados, né? Que você colocou, né? Esses são aquíferos que eles não estão tão expostos quanto estaria o Urucuia, por ele ser livre, né? Em termos de contaminação, que eu quero dizer. Justamente. Na verdade, a maior parte do aquífero Poti Piauí, ele é livre. Em algumas regiões é porque tem a bacia de Alpercatas, tem outras camadas sedimentares que recobrem as camadas sedimentares da Poti Piauí e que acabam tornando, trazendo essa característica confinado, semi-confinado. Mas sim, é possível de estar exposto aí a contaminantes, mas não acho que seja o caso. Assim, eu não procurei nenhuma informação sobre contaminação ali na região, para falar a verdade. Mas em termos de exposição, ele está mais, vamos lá, teoricamente mais protegido, né? E, na verdade, quando a gente coloca do Urucuia, que foi uma até que o Rafael até colocou lá de Tocantins, quando você não trabalha com projetos bem executados e projetos que atendam às normas de proteção, e aí a gente entra bem nessa seara do objeto nosso aqui de cada live, né? Que é o foco da perfuração. Então, quando eles não vão atendendo a essas demandas, você expõe muito mais esse aquífero, né, pelo que a gente está percebendo desses 27 GR que nós estamos, inclusive, conectando, né, Emerson, que é essa ideia, conectando os estados a essas formações, vendo que o aquífero Urucuia, ele é um aquífero mais exposto que o Parnaíba, que tem vazões muito boas também, mas a própria geologia ela gera uma proteção por causa desse aquífero ser semiconfinados, né? Para a exposição de poços mal, vamos lá, entre aspas, né? Poços mal construídos, que não é o caso do Piauí. É tudo posto com projeto, eles contatam vocês fazem o projeto atendendo às normas, e o pessoal tem muito essa assessoria, né? Deixa eu perguntar outra coisa. Você falou muito do poço jorrante, que é interessante isso daqui, né? E você falou do desperdício desses poços. A gente tem até algumas normatizações sobre poços jorrantes, para você justamente, quando você perfurar, você não jogar esse desperdício, você lacrar eles, né? Esses poços, para você atender essa demanda. Essa jorrância deles, você falou muito em termos de altura, ou seja, eles têm uma pressão de 40 MCA, que você falou que tem, e já tem números que já chegou até 70 MCA. Imagina, ser um poço jorrante com 70 metros jogando de altura. Mas e as vazões delas? Quanto que é essa jorrância de vazão? A vazão média... Olha, ali o aquífero Cabeças, ele possui uma vazão média ali de cerca de 40 metros cúbicos, entendeu? Só que na região ali do Vale do Rio Gurgueia,
é acima de 200, entendeu? 200 metros cúbicos tranquilo. E é uma média também, entendeu? Não quer dizer sim, que todo média. Todo Mas vamos lá, entre 150 e 200, 150 e 200 metros cúbicos de Johansen. Sim. E outra coisa, tipo assim, não é havia, como é que é, a regra, digamos assim, esse jato, né? Não vai ter esse jato, vai ter poço jorrante, mas vai ter vazão ali menor, razoável, de 40, acima de 50, mas em média ali 150, 200 metros cúbicos por hora. Nossa, que é bastante. E ainda, fazendo uma conexão disso que você estava falando, com a gestão dos recursos hídricos, né? A própria gestão, é engraçado porque você até coloca duas aberturas aqui, né? Uma é a falta da própria gestão desses poços jorrantes, aonde que tem zonas que tem desertificação, que você falou, que tem muitos, para má exploração dos aquíferos, em outros pontos, poços com jorrando 150, 200 metros cúbicos, e eles não são utilizados adequadamente, né? Como que é trabalhado isso pelo órgão público ou por quem trabalha essa disparidade, vamos dizer assim, porque são opostos, né? A gente fala entre poço jorrante e desertificação, né? Sim. É antagônico, né? Você falar de poço e de água que está ali correndo livre no chão, ao mesmo tempo que a cidade vizinha tem gente passando sede e tudo mais. Aí a gente puxa assim um pouco da orelha assim do poder público que poderia fazer algum projeto ali para melhor utilização, para atender também a população que carece dessa água. É a minha opinião pessoal, sabe? Sobre isso. Aqui, você também estava falando outro assunto que é interessante, que a gente ficou até, quando você falou, a gente falou, nossa, 36 mil poços no Piauí, nessa casa aí que você falaram de poços cadastrados, esse grande número de poços cadastrados, ele é facilitado, ou seja, se ele está cadastrado é porque esse poço existe, vamos dizer assim, teoricamente. Sim. Por que a gente está até colocando isso? Aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes a gente fala nós estamos falando de 5 mil poços cadastrados, mas a gente sabe que tem 15 mil, 20 mil, 30 mil poços. Por quê? Porque quem vai cadastrar é quem necessita mesmo, e tem muita gente que fura sem cadastro. Essa facilitação do processo que você falou de outorga, que é um processo simples, ajuda nesse processo de cadastramento dos poços? Com certeza. Eu acredito que justamente o fato de ter muito poço cadastrado se dá também por esse processo simplificado de outorga, entendeu? É o que eu imagino, na verdade. Mas com certeza, ainda assim, ocorrem poços não cadastrados, mas é aquela questão de negligência técnica, né? Sim, mas isso é uma escola até para outros estados que a gente tem experiência, que assim, tem estados que colocam grandes dificuldades nos processos de outorga, como se o processo de outorga, dificultando ele, facilitaria, entre aspas, o processo de gestão das águas, né? E o exemplo que vocês estão dando através de dados reais é que até o processo de cadastramento dos poços, pela própria facilitação que ele tem no processo de outorga, facilita esse cadastramento. E, a partir do momento que você tem poços cadastrados, é mais fácil você fazer a gestão do que poços que você não conheça, né? Essa experiência que vocês estão passando, talvez seja um exemplo para ser passado para outros estados, e não gerar... Tem estados que é quase que impossível, entre aspas, tá? A tirar o processo de outorga. Eles geram processos que mais parecem a ANM, né? Que é a Agência Nacional de Mineração, que você vai tirar que é uma outorga, né? Para você poder extrair água com fins de invase, né? Que é água mineral. Processo rápido lá na ANM são processos de 5 anos, né? Você abre um processo, eu vou pedir uma área, eu vou fazer um estudo, quando ele está rápido, são 5 anos. Então, se você imagina um empreendedor, que a gente tanto fala,
que ele quer fazer tudo correto. Na água mineral ele não consegue fazer incorreto, né? Mas em outras áreas ele consegue. E ele precisar de 5 anos para fazer um processo desse na ANM, aqui vocês estão mostrando justamente esse é o contrário, mesmo para uma água para uso sanitário ou cadastramento. E assim, eu estou só juntando as ideias para depois você até junta o que você acha. Esses 36 mil postos cadastrados, por eles serem cadastrados e por eles terem outorgas, talvez eles sejam postos que estejam mais direcionados para as normas técnicas, né? Correto. Sim, falando desse ponto aí, desse tempo que alguns estados, né, acabam levando para se dar outorga, imagine a situação de um estado que sofre com falta d'água, com escassez de chuva, que seja, ainda sofrer dificuldade de explorar um recurso que está lá embaixo do próprio pé, entendeu? Seja, ainda sofrer dificuldade de explorar um recurso que está lá embaixo do próprio pé, entendeu? Seja, ainda sofrer... Curto. Estava dando um pouco de retorno. Sim, sim. Não, eu acho sim que essa questão de facilitar o processo de outorga, né, ele ajuda no processo de fiscalização, no processo de regulação também, da exploração, e também ajuda o próprio povo ali, né, para utilizar um recurso que faz tanta falta. Se a gente juntar isso daqui, Maurício, vamos colocar, vocês já colocaram uma experiência sobre gestão processo de outorga facilitado, número de postos cadastrados, facilitação dessa gestão. Isso é um indicativo que as empresas de perfuração do Piauí tendem a fazer projetos mais efetivos ou mais dentro das normas? Com certeza. Eu acredito sim. Eu não acho que é à toa, entendeu? Esse grande número de poços. Agora, pode ser, muitas vezes, porque pesquisando ali no site do Ciagas, a gente encontra muito poço seco e o que está faltando, possivelmente, seja ali, então, esse acompanhamento técnico de um geólogo, de um profissional que vai direcionar a perfuração do poço, porque, assim, é muito importante não só encontrar água, mas você também economizar nos recursos de maneira geral, né? Você achar o lugar certo, você perfurar a menor quantidade, você utilizar a menor quantidade de material, para você também querer fazer mais vezes, entendeu? Digamos assim, eu não sei se vocês estão me entendendo. Acho que sim, com certeza. Ô, Lourenço, deixa eu aproveitar, Maurício, o seguinte, ó, a gente está falando aqui, falamos muito da geologia, da hidrogeologia, e o que acontece? O perfurador, ele, para aproveitar, né, esse momento de crise hídrica, ele precisa o quê? Tem muita empresa hoje procurando, muito cliente procurando empresas de perfuração qualificadas, tá ok? E aí, quando essas empresas buscam essas informações, eles acabam encontrando várias barreiras, né? Primeiro, que é o que o Maurício estava falando, né? Você tem um órgão no Piauí, tem facilidade para você tirar licença, tá ok? Você tem informação técnica, informação geológica, onde você consegue um volume de água e o potencial hídrico, você consegue ser assertivo no projeto, tá ok? E agora, e o perfurador, quando ele não tem o conhecimento, né, das normas técnicas, eu vejo hoje uma grande dificuldade, Maurício, eu não sei se isso acontece no Piauí, eu falo porque acontece isso aqui nos estados que a gente atua, né, estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a falta de conhecimento de um bom projeto, de um poço bem executado, porque eu imagino aí que esses poços jorrantes, né, sem o conhecimento adequado para fazer um isolamento sanitário, pode provocar uma perfuração, ao invés dela trazer um bem tão precioso que é uma água de qualidade,
o cliente às vezes pode estar contraindo um problemaço, um poço com uma contaminação aí de água superficial. Você mesmo falou que tem vários poços com um problema de ferro, salinidade na água, entendeu? Né? Então, qual que é a solução para isso? Nós estamos agora na semana, tá? Onde nós estamos com a 7ª turma do método perfurador de sucesso, onde você pode fazer um treinamento, entender o que é norma técnica, o que é um poço, como construir poço de sedimento, poço de rocha, entendeu? Entender o que é um dimensionamento correto, entendeu? E também tem a parte de geologia para construção de poços, normas técnicas, enfim, é muito conhecimento. Eu acabei de colocar aqui agora um link para vocês aqui, ó, Escola do Perfurador, tá ok? Então aproveita essa oportunidade e se você, eu sei que tem vários geólogos aqui, indica para os perfuradores da sua região. Essa é a melhor forma da gente organizar o mercado, fazer com que a gente tenha projetos, que a gente tenha orgulho desses projetos bem executados, tá ok? Então, Maurício, a gente está falando aqui de geologia, hidrogeologia, falando de um problema que a gente tem no estado e dando a solução, tá ok? A gente tem aqui, não é isso, Lourenço? Isso aí. Só uma pergunta aqui, Marcelo Dantas, você já colocou isso, mas onde o urucui aflora e a recarga do aquífero, né? Você já colocou isso, mas só dá uma pinceladinha para ele. Então, o urucui, né? Ele está nas camadas mais superficiais ali de sedimentos que a gente tem. Então, a recarga do aquífero ocorre no alto da serra mesmo, ali nas regiões onde chove mais, entendeu? E a área aflorante dentro do estado do Piauí, ele é limitado, infelizmente, na região extremo sul, ali na divisa com Tocantins e Bahia. Mas, como eu disse, tem o potencial para explorar, tem alguns poços, infelizmente eles não têm qualquer informação, mas tem um excelente potencial hídrico, qualidade da água, permeabilidade e tudo mais. Portanto. Legal. Maurício, é isso aí. Eu acredito que a gente tenha conseguido entregar aqui excelentes informações aqui para quem está no estado. Eu vejo aqui que tem vários perfuradores aqui do estado do Piauí. Sim. Né? Que bacana aqui, ó. Fornecedor aqui, todo mundo interessado aqui num bem comum, né? Que a gente ter poços de qualidade. A sua empresa, pelo que eu vi aqui, o perfurador que precisa de fazer um trabalho, até vou pedir para o Gustavo colocar para a gente aqui o contato da Horst, né? Que é a empresa que o Maurício trabalha. Porque o perfurador ele precisa, às vezes, de ter o conhecimento, né? De como fazer um mapeamento geológico, como fazer também um estudo para ver o potencial hídrico, né? O Lourenço também trabalha com esse tipo de serviço, né? Ele assessora vários perfuradores aí, grandes projetos, e eu sei que essa parceria é muito importante para o perfurador que às vezes está na frente de um cliente, o cliente precisa de uma solução, né? Assertiva, né? Porque assim, não que eu vou aqui falar que não funciona, cada um acredita naquilo que está acostumado a fazer, né? Eu, particularmente, as pessoas me perguntam, Emerson, e aí, funciona a radiestesia? Eu falo assim, olha, antes de chegar na radiestesia, tem um monte de coisas que dá para você fazer, entendeu? Primeiro, conhecimento da geologia do lugar. Entender qual que é o potencial hídrico. Às vezes você está perfurando, né, no aquífero ali, que basta você executar o projeto dentro o que manda o figurino, né, para o melhor aproveitamento do aquífero, e você vai ter muita água. Então, não dá para criticar, né? Você tem que ter primeiro o conhecimento, ter as informações adequadas para você falar com o cliente, tá ok? Isso eu estou falando aqui para o perfurador, né? O objetivo das nossas lives aqui é aproximar perfurador, né, dos geólogos da região,
né? É importante hoje uma empresa de perfuração procurar um geólogo no seu estado que tenha conhecimento, né, no potencial hídrico, na geologia, em lugares, às vezes, por exemplo, eu dei um exemplo aqui um dia que eu fui perfurar em Campos de Goytacazes e eu desconhecia que eu teria que fazer um isolamento até 120 metros de profundidade para fazer uma captação de uma água melhor. Não quer dizer que eu não teria, né? Imagina, você perfurando 5 quilômetros do mar, né? Então, ali o que foi feito? Foi feita uma perfilagem elétrica que identificou qual que era o potencial hídrico, qual que era o isolamento sanitário, qual que era um segundo isolamento para captar uma água mais profunda, entendeu? Então, tudo isso aí, gente, todas essas informações, como que você consegue? Procura um geólogo que tem esse conhecimento em hidrogeologia no seu estado, tá ok? As chances de você ter um resultado melhor e assim, evitar problemas com o cliente, com certeza isso vai te ajudar e você vai, ganhar dinheiro, entendeu? Ganhar dinheiro, porque quando você traz um problema para o cliente, você, além de não ser indicado, né, você ainda está contraindo um custo maior para ele numa estação de tratamento, de ferro, né, uma osmose lá para tirar o sal da água lá, enfim, entendeu? E aí, Lourenço, é isso aí? É isso aí. Então, pessoal que precisar ir no Piauí, procura o pessoal da Horse, vai estar bem assessorado para fazer um projeto adequado para atendimento da demanda dele, para um projeto que atenda todos os parâmetros, desde proteção e minimizando o risco. E é só assim, aquilo que o Emerson falou, junta a equipe que vai te dar substrato, que vai te dar elementos para fazer um bom projeto. E minimização de erro. O risco sempre existe, mas quanto mais associado você tiver a técnicos que eles possam te gerar esse suporte, menor o risco que o cliente tem. E o perfurador também, né? Isso que o Hermes falou é importante, porque não tem coisa pior do que você, como perfurador, entregar um poço seco e depois você gerar aquele atrito, porque gera, né? O atrito do pagamento de um poço seco, né? E aí você justificar que é obra e não é poço, e o cliente estaria comprando poço e não a obra, né? Então, a melhor maneira de minimizar esse risco, tanto para o perfurador quanto o usuário, é associando a gente competente, e aí no Piauí é a Horst. Isso aí. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho, falando um pouco da geologia do Piauí. É muito curioso, eu assisti as lives anteriores e tinha gente comentando quando é que vai ser do Piauí, quando é que vai ser do Piauí. Então, eu fico muito feliz de saber que as empresas do Piauí estão aqui presentes assistindo a live. A gente atua na região do Piauí, então qualquer trabalho que vocês quiserem entrar em contato com a gente, o contato está aí, está disponível. Estamos disponíveis aqui, querendo trabalhar. É isso aí, vamos fazer parceria. Gostaria de agradecer ao Emerson, ao Lourenço, viu, de estar aqui, de aparecer. E é isso. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado, mas muito obrigado a você, a todos aí, todos os participantes que entraram aqui. Gente, coloquei meu contato aqui para quem quer saber um pouco mais aí. Eu e o Lourenço, a gente dá esse treinamento aí para empresas de perfuração. Não só para empresas iniciantes, não, gente. Nós temos aí vários alunos, né? Por exemplo, empresas aí com 5, 6 máquinas de perfuração, que trabalham com poços de 800 metros de profundidade. A gente tem um conteúdo de excelente qualidade, são 8 semanas e 5 semanas para o operador. O operador é 2 fases, a primeira fase é online, a segunda a gente está bolando aqui para ser presencial, tá ok? Então é isso aí, muito conteúdo, muita informação, basta procurar aí Perfurador de Sucesso, tá ok? E a Horse aí para dar assessoria para vocês aí, para vocês não errarem aí quando for procurar um poço de muita vazão, de qualidade, a ser mais assertivo, tá ok? Isso aí. Isso aí, gente. Ótima noite a todos. Ótima noite, obrigado. E até segunda, gente. Segunda-feira nós estaremos aqui para falar da geologia do Rio Grande do Sul. Olha aí os gaúchos chegando. Estarei aqui com o Cláudio, entendeu? Eu e o Lourenço aqui, mais uma live aqui. E depois, quinta-feira, Paraná.
Tá ok, gente? Um grande abraço a todos. Abraço. Abraço. Até mais.